Deus, meus irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia, como é bom estarmos reunidos na casa de Deus, é o melhor lugar. Eu estava ali rapidinho falando com a minha esposa, é Jefferson, né? Falei, pronto, ele está pregando o que o Espírito Santo me deu. Falei, meu pai, então eu só vou dar continuidade, como Deus é bom. Falei, ele está falando tudo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para me repartir. Então hoje a pregação foi de dupla. Ele começou, eu vou terminar. Glória a Deus. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Quero me apresentar novamente, pastor Orivaldo Cossenza. Sirvo a Deus desde os meus 15 anos de idade. Hoje tenho 35. Louvo a Deus que nunca me desviei. Glória a Deus, sempre na presença de Deus. Está ali a minha esposa, a pastora Kelly. Estamos juntos praticamente o mesmo tempo que eu estou de convertido. É o tempo que nós estamos juntos. 19 anos, 13 anos de casado. Só não casamos antes porque ela passou por um processo. Deus curou ela de uma leucemia, de um câncer. Então foi um processo, mas estamos juntos desde a nossa juventude. Assim estaremos para a honra e glória do nosso Deus. Pela misericórdia do bom Pai. Também sou vice da pastora Cássia, pastor Roberto que esteve aqui, pastora Cássia, quarta passada, né? Da geração eleita. E assim servimos a Deus, adorando ao Senhor, sabendo que o tempo está se findando. Sabendo que Jesus está para arrebatar a tua igreja. Essa é a verdade que mais pulsa em nosso coração. Essa é a verdade a qual nós mais almejamos e a qual nós mais pregamos. As outras coisas nós dizemos é futilidade e é coisas que são consequências de buscar o céu. Então a palavra que eu já no preâmbulo desse sermão eu deixo para você é: busque sempre o reino de Deus. Tenha sempre isso em sua mente. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. Evangelho de Lucas. Veio ali um pessoal, fugiu ali da teologia, era para estar na teologia hoje, mas vieram para cá. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1. É o versículo que nós conhecemos. Capítulo 1, vamos ler o versículo 37. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim. A sua Bíblia pode estar escrito assim: porque para Deus nada é impossível. Mas tem outras versões que diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero dar um tema nessa noite. Eu não costumo dar tema nas mensagens, mas o Senhor colocou em meu coração nessa noite. O tema dessa mensagem é: a promessa nos revigora. Glória. Você pode olhar para o irmão que está ao teu lado e dizer: a promessa te revigora? Glória a Deus, é maravilhoso. Bom, meus irmãos, nós temos aqui em nossas mãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, repleta de tantas coisas maravilhosas, tantas coisas inefáveis, tantas coisas surreais, que serve para nos exortar, que serve para nos disciplinar, serve para nos redarguir, serve para nos animar. Dentre todas essas coisas, nós temos as promessas de Deus. A Bíblia Sagrada do Gênesis, Apocalipse, ela tem mais de 8.800 promessas. Mais de 8.800 promessas. Ou seja, essa enciclopédia que você tem nas mãos é um livro de promessa. E mais de 85% dessas promessas é diretamente Deus fazendo ao homem. Mas essas promessas é Deus fazendo ao homem. Nós vemos desde o início de Gênesis até Apocalipse, a promessa de Deus, ela pairando sobre a vida do homem. A maioria dessas promessas já aconteceram. A maioria dessas promessas vão acontecer biblicamente falando, mas também tem muitas promessas que Deus distribui a nós através dos seus servos, através dos seus profetas, através dos pastores, através dos ministros. Se eu perguntar aqui, quem daqui nunca recebeu uma promessa, ninguém vai levantar as mãos, porque todo mundo que aqui está já recebeu uma promessa de Deus.
todo mundo que aqui está, desde o menor ao maior, independente de cargos, porque promessas não intervêm em cargos, a promessa é diretamente de Deus. Todo mundo que aqui está recebeu uma promessa da parte de Deus. Pode perceber, a primeira coisa que Deus faz, quando você se entrega a Ele, Ele te aceita e você passa a crer Ele, o que acontece? Ele te carrega de promessas. Deus usa o pastor, Deus usa a liderança, Deus usa pessoas para vir até você e fazer promessas para você, porque a promessa é o meio que nós temos para nos manter de pé, para nos manter firme na presença de Deus, porque a promessa ela serve como foco, e se você perde foco, você fica distornado no meio da presença de Deus. Mas quando você tem um foco, tem uma promessa e trabalha em prol daquela promessa, você vai seguir firme, porque sempre quando você melindrar, você vai parar e pensar: peraí, eu tenho uma promessa, Deus me fez uma promessa, Deus fez uma promessa na minha casa, Deus fez uma promessa pessoal, Deus fez uma promessa financeira, Deus fez uma promessa emocional, Deus fez uma promessa espiritual. Eu não posso parar, eu não posso desistir, porque eu tenho uma promessa, eu vou seguir nessa promessa. É por isso que quando você aceita Jesus, ou Jesus te aceita, Ele vem logo e joga um monte de promessas para você visualizar a promessa e correr atrás e batalhar para conseguir essa promessa e para Deus poder achar graça na tua vida e te presentear com essas promessas. Como eu disse, o meu sermão já começou a falar de Abraão. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele é movido por uma promessa. Ele não conhecia muito bem quem era Deus, mas ele ouviu a voz dizendo: olha, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te enviar. Promessa, a primeira promessa que Deus faz para Abraão é uma terra diferente, uma terra a qual ele não conhecia. O que moveu Abraão para seguir esta voz? Uma promessa. A promessa, Deus não revelou como seria a terra, Deus não disse que teria riqueza, Deus não disse que teria percalços. Deus simplesmente disse: levanta dessa terra, sai daqui e vai para a terra que eu vou te mandar. E o que ele faz? Ele se agarra à promessa, não olha os obstáculos, não olha as dificuldades, não olha a distância, mas começa a caminhar em rumo à promessa de uma terra prometida. Eu abro um parênteses aqui para te dizer: quando Deus te mandou e quando Deus distribuiu para você uma promessa, você não precisa saber o jeito que a promessa vai acontecer, você não precisa saber como a promessa vai acontecer, você só precisa crer na promessa e ir em direção a ela. Tem gente que Deus dá a promessa, ele quer que Deus dá um mapa, dá o GPS, dá como vai ser, a hora que vai ser, quando vai ser, que momento vai ser. Não é desse jeito. Promessa a gente não conquista assim, a gente crê nela e vai atrás, e Deus se responsabiliza. Abraão foi desse jeito, mas ainda no capítulo 12, Deus ainda continua fazendo mais promessas para Abraão. Não era só uma terra. Deus disse: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação, de você vai povoar toda a terra, Abraão. E Abraão, ele segue nessa promessa. Na primeira instância, Abraão não questiona essa promessa de Deus. Ele vai em frente na terra prometida, sem pensar na promessa dele povoar e ser pai de todas as nações. Ele vai em direção da primeira promessa, da terra prometida. Ele vai caminhar, e aos Hebreus diz que ele chega na terra prometida, ele chega na terra de Canaã. Hebreus 11 vai dizer isso, que ele chega até lá, ele peregrina na terra de Canaã, mas ele olha Canaã e diz: espera aí, essa Canaã é boa, é maravilhosa, mas essa terra não é minha. Eu tenho uma promessa maior do que essa, porque no coração e na mente de Abraão, aquela não poderia ser só promessa. Abraão já tinha visualizado a terra prometida, a Canaã espiritual, a Canaã que lá em Apocalipse vai ser a Nova Jerusalém, descida do céu. Então ele continua caminhando nessa promessa, mas o ponto não é esse. Abraão, ele segue nessa terra, mas o que vai acontecer? No percalço da vida de Abraão, ele vai percebendo que ele vai envelhecendo. Quando Deus faz a promessa para ele, tem cerca de 70 anos, e o tempo vai passando. Ele diz: conjectura minha, bom, a terra prometida é Canaã, beleza, maravilha, conquistei, estou aqui, essa promessa. Mas espera aí, tem uma outra promessa.
Tem uma outra promessa que os anos estão passando e eu estou achando que não vai acontecer. Porque Abraão, antes dele ser considerado pai da fé, ele teve muitos questionamentos e muitas incredulidades acerca do nascimento do seu filho Isaque. Então, depois que tudo aconteceu, que ele se torna o pai da fé, e o tempo vai passando, ele vai vendo, e quando chega no capítulo 15, ele chega para uma conversa com Deus, porque Deus gosta de conversa, de diálogo direto. Deus não gosta que fica melindrando, chorando para cá, lastimando para lá, falando com um com o outro. Não, vai falar com quem te fez a promessa. Se está tardando, vai falar com quem te fez a promessa e ponto final. Abraão chega até Deus no capítulo 15 e diz: Deus, Senhor, olha, eu estou envelhecendo e eu não tenho filhos. Eu tenho aqui Eliezer o Damasceno, que é um dos escravos, e pelo que eu estou percebendo, é ele que vai ser o herdeiro de todas as coisas. E Deus está ouvindo. Bom é isso, né? Que Deus ouve o ser humano, entende o ser humano. Então Deus pega e fala: peraí, Abraão. Não. A promessa não é Eliezer. A promessa não é essa. Você não está entendendo, em outras palavras. A promessa não vai ser assim, fácil, forma terrena, não. A promessa vai ser gerada através de um milagre. A promessa vai ser coisas maiores do que isso, porque Deus, Ele faz coisas maiores do que isso. O que o homem pode fazer não é promessa. A promessa que o homem não pode fazer, é só Deus pode realizar. Como nós lemos, porque para Deus não haverá impossíveis para a promessa. Então, aos olhos de Abraão agora, a idade está chegando, o costume das mulheres cessa. Abraão não tem mais vigor, maturidade, vigor de homem. Então ele percebe que não vai acontecer, e ele fala com Deus, e Deus diz: Abraão, olha, levanta os olhos, olha para o céu, veja as estrelas, então veja o pó. Viu tudo isso? Então isso será a tua descendência. E detalhe, vai nascer das tuas entranhas. Olha que coisa. Abraão vai questionar Deus, fala: Deus, é Eliezer. Deus disse: não, é da sua entranha. Mas Abraão não estava nem acreditando mais. Quem sabe você está aqui, os anos da sua vida estão se passando. Deus te fez promessas há anos atrás, e você está dizendo: peraí, já foi 1 ano, 2 anos, 5 anos, 3 anos, alguns 10 anos, e eu não vejo nada do que Deus falou se cumprir na minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus essa noite para te dizer: acalma o teu coração, porque quem prometeu é fiel para cumprir. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Então Ele sabe a hora exata de cumprir na sua vida. Então Deus libera esta palavra para Abraão. Abraão ainda fica meio ali: acredito, não acredito, acredito, não acredito. Porque quando Deus faz uma promessa surreal, são poucos que acreditam. São poucos. Mas quando Deus faz uma promessa que homens podem fazer, todo mundo acredita, dá glória a Deus, aleluia. Mas quando é uma coisa assombrosa, poucos acreditam. Abraão era desse jeito aqui. Capítulo 15 ele não acredita. Então Deus pega e diz: espera aí, Abraão, eu vou fazer algo natural com você, que você vai entender no espiritual. Porque no natural, no capítulo 15 nós vemos um meio de fazer aliança, um meio de fazer um pacto, um meio de fazer algo jurado aqui na terra como no céu. Então Deus fala: Abraão, pega alguns animais, parta ele pelo meio e deixa o sangue cair na terra, uma banda de um lado, outra banda do outro. Abraão vai lá e faz tudo o que Deus mandou. E quando está tudo pronto, Deus fala para Abraão: Abraão, agora nós vamos fazer uma aliança, agora nós vamos fazer um pacto, agora eu vou firmar a minha promessa com você. Você olhando aqui na terra, vai ser firmada a minha promessa com você, para você acreditar. E quando Abraão percebeu que aquela promessa, aquela aliança ia ser executada, Deus vem intervir na situação. Porque Deus sabia, se Abraão passasse no meio daqueles animais, pisasse os pés daquele sangue, e ele não acreditasse e voltasse atrás, ele teria que morrer, porque era um voto de sangue. Mas Deus fez o quê? Caiu um sono sobre Abraão. Abraão dormiu, e quando Abraão dorme, Deus faz muitas revelações para Abraão. E quando Abraão está acordando, ele vê uma fumaça, um fogo passando naquele meio, e Deus diz: Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você.
Eu estou fazendo um pacto com você. Eu estou firmando uma promessa para você. O que eu quero dizer com isso? Quem te liberou a promessa não foi homem, não foi governo, não foi político, não foi vereador, não foi homem, foi o próprio Deus. E Deus é fiel, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse: vai acontecer em nome de Jesus. Acalma o teu coração. E Abraão acorda daquele jeito, e ele diz: realmente vai acontecer. Mas aí chega o capítulo 17. Está lá Abraão duvidando de novo. E Deus novamente diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, vai ser de você. Você está vendo? Eu estou trazendo isso de Abraão para você ver. Abraão era homem, carne, sujeito às mesmas paixões, às mesmas concupiscências, e ele duvidou. Foi preciso Deus toda hora ir até ele revigorar a promessa. Porque a Bíblia fala que a promessa tardia, ela enfraquece o coração. Salomão, ele disse isso. Quem sabe você está aqui, está com o teu coração fraco, porque a promessa ainda não aconteceu. Abraão, ele sofreu a mesma coisa, mas Deus foi até Abraão, insistiu com Abraão, e foi até Abraão, insistiu com Abraão. É com você que está aqui hoje novamente. Deus está insistindo com vocês, dizendo: Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer na sua vida, na sua história, na sua casa. Ele vai fazer todas as promessas. E ele insiste com Abraão, até chegar no capítulo 21. E nós vemos a história que o nome já é mudado. Sarai já é Sara, Abraão já é Abraão. E ali ela engravida, e ali o milagre acontece. Promessa. Quero citar outra promessa para você. Moisés. Onde está a promessa de Moisés? Moisés, a Bíblia diz aos Hebreus 11 que ele foi criado na casa da filha de Faraó, mas ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele ficou firme como vendo o invisível. Promessa. Isso é maravilhoso de Abraão, mas não é sobre isso, de Moisés, sobre isso exatamente. E o que acontece? Deus viu a aflição do povo, o povo sofrendo, o povo padecendo, e aí Deus percebe, e Deus tem um sentimento, mostra um sentimento humano, e mostra que, peraí, José tinha feito uma promessa no capítulo 50. No capítulo 50 de Gênesis, nós vemos a promessa. José vai morrer, e José diz: olha, certamente Deus vos visitará deste lugar, e vocês levarão os meus ossos deste lugar por uma terra prometida. Ou seja, Moisés, ele aparece no cenário carregando uma promessa, a promessa que foi feita para uns ossos. Então ele vai até aquela cena com essa incumbência de levar essa promessa, e acontece tudo que nós sabemos da vida dele. Deus vê a aflição do povo, o povo está oprimido, aí Deus pega, depois que Moisés já matou um egípcio, saiu fugindo, não dá tempo de contar toda a história, saiu fugindo. O que acontece? A promessa bate novamente no coração de Moisés, e Deus chama Moisés, e Moisés retorna. Para quê? Para conduzir aquele povo que estava na escravidão do Egito para uma terra prometida. Não foi fácil, mas foi uma promessa, e a promessa deveria acontecer. Então não importa o jeito que esteja, não importa como esteja, Deus, ele faz o jeito que ele quer, a hora que ele quer, o momento que ele quer. O importante é que é promessa, é de Deus, vai acontecer. É promessa, é de Deus, vai acontecer. Em Jeremias 1:12, Deus está falando com Jeremias, e diz: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. E essas promessas que eu falei para você que a Bíblia tem, está na Bíblia. Está na Bíblia, é a promessa de Deus, é a palavra de Deus, e vai acontecer na sua vida e também na sua história. Em Lucas capítulo 2, o versículo 24 adiante, vem nos falar a história de Simeão. Este homem, sacerdote, idoso. Alguns teólogos podem até dizer que ele era até pai de Gamaliel, mas não tem certeza e convicção nisso. Mas este homem era um homem justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel.
A Bíblia diz que ele não se afastava do templo junto com a profetisa Ana. Todo dia, toda hora, todo momento ele estava lá orando. E a oração de Simeão era: Senhor, o Senhor me revelou algo. O Senhor me fez uma promessa. E o Senhor me fez uma promessa. E qual foi a promessa? Não foi uma promessa fácil. O Espírito Santo tinha revelado para este homem que ele não iria morrer sem antes ver a consolação de Israel. Pensa, mexeu na atmosfera espiritual. Pensa, todas as vezes o senhorzinho está lá, já velhinho, a morte chegando, opa, está dando quase a hora de você partir. E aí quando a morte se aproxima, vem o Deus Todo-Poderoso e diz: não, você não pode levar, porque Ele tem uma promessa. Quem sabe a dor chegava nas costas, nas pernas, pensava, a morte chegava correndo, vou levar. Aí chegava Deus: não, Ele ainda tem uma promessa. Ei, meu irmão, você não vai morrer antes da promessa acontecer na sua vida. A morte não terá domínio na sua vida, porque Deus prometeu, vai acontecer na sua vida, na sua história. Pensa, esse senhorzinho, quando falava com alguém, as pessoas diziam: ei, você está velho já, você está gagá, você vai morrer daqui a pouco, que promessa é essa? Tanto tempo, cadê essa consolação de Israel? E ele só dizia: a promessa foi me feita, a promessa vai acontecer. Para todos não iria mais acontecer, mas quem falou foi Deus. Não se preocupe com o que terceiros falam para você. Vai acontecer não, vai acontecer não, deixa para lá. Só foi mais uma promessinha, deixa para lá, esquece. Isso aí não vai acontecer na sua casa, isso não vai acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua vida emocional. Esquece dessa promessa, está tudo acabado. Quantas palavras Simeão ouviu dizendo: ei, você vai morrer, já era. Que promessa boba é essa? Quem não vai morrer? Todo mundo vai morrer. Todo mundo veio do pó vai tornar. Você está dizendo que não vai morrer? E ele dizia: eu não vou morrer, eu não vou morrer, porque Deus disse que eu vou ver a consolação de Israel. É uma promessa e tanto para acreditar. Olha a promessa dele, e ele acreditou. A sua promessa é mais impossível do que a dele? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. A promessa dele, se a gente olhar, não chega nem perto das promessas que Deus nos fez aqui. Então, aquele homem acreditou que ele não iria morrer, e ele não morreu antes de ver a promessa. Quanto mais nós, irmãos, não acreditar nas promessas que Deus tem liberado para nós. Então, em nome de Jesus, você tem que crer. O único condicionamento para a promessa acontecer é crer. Você precisa crer em tudo. E a Bíblia vai continuar dizendo sobre este homem. E vai acontecer que Jesus nasceu. 8 dias tinha que se apresentar diante do sacerdote para apresentar a criança e dar a oferta descrito na lei de Moisés. Tá? Quem está lá? Quem está no templo? Simeão. Simeão está orando, está buscando. E aí quando o Simeão ele levanta a cabeça, está lá vindo um homem, José, está vindo uma mulher, Maria, com a criancinha envolto em panos. E está vindo, passos devagar, tranquilo. E ele vai se aproximando. E sabe, ele vai se aproximando. Eu quero imaginar, irmão. Você tem que imaginar na Bíblia, viajar. Ele se aproximando daquele casal, aquela criança. E o Espírito Santo já alegrando o coração dele. E o Espírito Santo já se movendo dentro dele. E aí, a Bíblia fala, quando ele pega a criança, ele dá um brado, ele dá um glória a Deus. Ele fala: aleluia! Glória a Deus! Quando ele olha aquela criança, ele levanta para o alto e diz: Deus, já basta, pode tirar a minha vida, porque hoje os meus olhos estão vendo a consolação de Israel. A promessa aconteceu. Muitos diziam que não iria acontecer, mas aconteceu. Irmão, a promessa vai acontecer na tua vida, na tua história. Creia nisso. 1 Tessalonicenses 5:24 diz: fiel é aquele que te chamou para cumprir. Então ele é fiel. Olha só que promessa, olha só que coisa. Agora, se nós não acreditarmos nessas promessas, quem dirá na promessa do céu? Tem gente que não acredita na promessa terrena. Quem não acredita na promessa terrena vai acreditar na promessa espiritual do céu? E aí? O céu é promessa. O céu é promessa. O céu é promessa.
Então eu preciso acreditar em todas as promessas. Todas as promessas. Se você está aqui hoje fraco, desanimado, aos Hebreus 11:12 vai dizer: torna a levantar as mãos cansadas, torna a fortalecer os joelhos esconjuntados, porque é uma promessa sobre a tua vida. Eu vim aqui enviado da parte de Deus para te dizer: essa promessa vai acontecer, em nome de Jesus. Se estiver entulhada, se estiver lá no fundo do poço, hoje o Espírito Santo de Deus vai tirar todas as pedras, vai tirar todos os entulhos, vai tirar todos os embaraços, vai tirar toda a sua cegueira e vai mostrar para você que está de pé a promessa que Ele te falou. Se o diabo te cegou acerca da promessa, hoje também, em nome de Jesus, essa cegueira espiritual irá cair por terra e nós viveremos de promessas. Viveremos de promessas. A promessa nos dá força, a promessa nos revigora. A promessa não revigorou Caleb? 40 anos recebeu a promessa, 80 anos para tomar posse. Josué chega e diz: ei, é hora de tomar posse. O velhinho lá de 80 anos cai para fora e diz: ei, eu estou aqui. Quem sabe uns poderiam dizer: oh, senhor, não, fica lá, vai, fica lá. Ele disse: não, há 40 anos atrás o Senhor me fez uma promessa, e o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás é o mesmo vigor que eu tenho hoje para entrar numa guerra e sair nela. O que revigorou Caleb? A promessa da terra prometida. Então, quando você tem foco a promessa, essa te revigora. Você não vai parar, você não vai desanimar, você vai lutar, você vai insistir, você vai batalhar, ainda que seja fraco. A promessa vai te dar uma injeção de ânimo. Você vai dizer: eu estou com ânimo total de entrar na guerra e sair da guerra, porque o Senhor me prometeu. É promessa. Você tem que olhar a promessa, traçar o plano, a meta, dizer: peraí, aquela promessa, eu vou atrás dela, eu vou batalhar nela, e eu vou conquistar ela, porque Jesus, Ele que me prometeu. Então é isso que nós precisamos, olhar a promessa. Muitas pessoas estão se distanciando da casa de Deus porque esqueceram das promessas terrenas e da promessa do céu, pastor. Esqueceu da promessa do céu, porque o céu é promessa. Lembra em Atos? Os discípulos estão olhando, Jesus está na ascensão, e aí eles estão tristes, pensando o que seria da vida deles. E aí o anjo chega e diz: ô varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que está subindo é o mesmo Jesus que há de descer. Ou seja, é promessa. E quando eles receberam essa promessa, o que eles fizeram? Bora orar. Vamos orar, vamos buscar, vamos orar, vamos buscar, vamos orar, vamos buscar. E eles oram, buscam. O que acontece? A promessa de Ageu, o derramamento do Espírito Santo, acontece em Atos 2, porque eles visualizaram a promessa do reino, visualizaram a promessa da volta de Jesus, buscaram a Deus, e a promessa feita por Ageu do derramamento do Espírito Santo se concretiza naquele exato momento. Então, há promessas que estão tardando na nossa vida por falta de ação nossa. Por falta de ação nossa. Ei? Deus começou a pegar mais aí. Por falta de ação nossa. Qual é a ação? Crer. Qual é a ação? Levantar da cinza e do pó. Qual é a ação? Não importa onde você está, importa que você tenha uma promessa. Porque a promessa não está condicionada a lugares, a promessa está condicionada a quem recebeu ela. Então a promessa está condicionada a você, somente você. Somente você. Então a promessa, ela depende de Deus, com certeza, mas também depende, essas promessas terrenas, depende da nossa ação, para que nós venhamos conquistá-la dia após dia. Simeão, qual foi a condição de Simeão? Crer e não se afastar do templo. Crer e não se afastar do templo. Quando ele creu nessa promessa, todo mundo saiu depois, dando glória a Deus. Profetiza Ana saiu falando que Jesus estava ali, a consolação de Israel. Todos desfrutaram da promessa. Então, se Deus falou com você, e eu tenho certeza que Ele falou há anos, quem sabe semana passada, mais uma promessa que Ele te deu. Ei, não é para você fazer um estoque de promessas.
mais uma, vou deixar guardado. Mais uma, vou deixar no cantinho. Não. É para você pegar ela, se alimentar dela, viver dela. Todo dia que você acordar, peraí, eu tenho uma promessa. Mas é muito grande, eu não sei, mas é promessa. Eu tenho uma promessa financeira, eu tenho uma promessa empresarial, eu tenho uma promessa emocional, eu tenho uma promessa espiritual. Para muitos é loucura, para muitos é loucura, mas se Deus confirmou no teu coração e Deus falou, então vai em cima dessa loucura. Vai em cima, porque você vai desfrutar da promessa. Tem que crer. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras, promessa é palavra, não vai passar. Então vai acontecer. Não fica olhando para o tempo. Eclesiastes 11. Não fica esperando a chuva, ou o vento, ou o sol, para semear e acreditar na promessa. Porque quem observa essas coisas não vive a promessa. Quem vive promessa é quem não olha para o tempo, quem não olha para o estado, quem não olha para a situação. Toda hora está lançando pão. Toda hora está lançando pão. Toda hora está acreditando. Toda hora está batalhando. Toda hora está insistindo. Toda hora está orando. Está buscando. Está clamando. Porque ele não sabe qual vai ser a hora, qual vai ser o momento. Mas ele está buscando. Ele está intercedendo. Ele está batalhando. E com a convicção, com a certeza de que vai acontecer. E ponto final. Então é isso que nos motiva. É a promessa de Deus. É a promessa. Se coloque de pé. Não dá pra gente falar mais. Se coloque de pé. Você tem que ser movido pela promessa. Seja motivado pela promessa. Dorme pensando na promessa. Acorda pensando na promessa. Vá trabalhar pensando na promessa. Vá conversar pensando na promessa. Vai para o seu lazer pensando na promessa. Vai para o seu entretenimento pensando na promessa. Vai aonde você estiver que ir pensando na promessa. Pensando e tendo um foco na promessa. E vai dizendo para você mesmo, vai acontecer, porque a própria Bíblia diz, assim como imagina a sua alma, assim será. Então vai trazendo a realidade, vai concretizando na sua mente a promessa, vai trazendo concretização na sua mente. E vai mais ainda, Jeremias disse que Deus tem pensamento de paz a nosso respeito, para nos dar o fim a qual nós esperamos. Então, se nós estivermos esperando promessa, a promessa vai acontecer em ponto final. É isso que vai acontecer. Feche teus olhos. Senhor Jesus, Pai, eu fui fiel em cada palavra que o Senhor falou comigo. Meu Deus, a tua igreja recebeu, eu também recebi. Pai, cada um, ó Deus, eu tenho certeza que neste momento dessa ministração, as promessas foram extraídas de dentro para fora, Pai. Meu Deus, eu creio, Deus, que os meus irmãos, a minha família na fé, ó Pai, viverá dias de promessa. Meu Deus, não importa o que o diabo está dizendo, não importa, Deus, pessoas que o diabo está usando, não importa situações, não importa lugares, importa, Deus, que aonde nós estivermos, a promessa estará conosco, Pai. Revigora a nossa vida, revigora a nossa alma, revigora o nosso espírito, para que nós não venhamos desistir e que nós não venhamos perder, Deus, de vista a promessa que o Senhor nos liberou, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por ter, Deus, nos despertado, animado-nos, ó Deus, através da Tua palavra nessa noite, Senhor. Eu glorifico a Tua presença, eu te exalto, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.